Olá, em entrevista ao Canal 12, o principal da televisão israelense, o ex-comandante em chefe das Forças Armadas, general Gadi Eisenkot, membro do gabinete de guerra, responsabilizou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pelo fracasso em defender o país do ataque terrorista de 7 de outubro e pediu a convocação de eleições antecipadas para formar um novo governo que tenha a confiança da população. Só 15% dos israelenses apoiam Netanyahu. O primeiro-ministro ameaça prolongar a guerra até 2025 para obter o que chama de uma vitória total contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas. Alega que um cessar-fogo seria um sinal de fraqueza que encorajaria os inimigos de Israel. Na verdade, Netanyahu está mais preocupado em se livrar ou adiar os 3 processos da que responde por corrupção, fraude e abuso de poder, processos que podem levá-lo à prisão. Eisenkot, que perdeu o filho na operação terrestre em Gaza, declarou que quem quer que fale em derrota total do Hamas não está dizendo a verdade. Não devemos contar histórias, acrescentou o general. A estratégia de terra arrasada de Netanyahu ignora a ameaça aos reféns sequestrados há 106 dias. É cada vez maior a pressão sobre o governo israelense para negociar e o Hamas advertiu que os reféns só sairão com vida quando houver um cessar-fogo definitivo. Depois da denúncia da África do Sul ao Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, acusando Israel de cometer atos de genocídio na faixa de Gaza, o Chile e o México pediram ao Tribunal Penal Internacional, que julga pessoas em vez de países, que investigue suspeitas de crimes de guerra. Na quinta para sexta-feira, 30 organizações da sociedade civil israelense protestaram e bloquearam uma grande estrada em Tel Aviv, a capital econômica do país. 7 manifestantes foram detidos por desordem e comportamento ilegal. Houve protesto com a presença de parentes de reféns também diante da casa do chefe de governo de Israel em Tel Aviv. Na sexta-feira à noite, os manifestantes armaram barracas com a intenção de ficar ali durante o sábado, que é a folga religiosa semanal dos judeus. Em artigo no jornal The New York Times, o jornalista Thomas Friedman, que foi correspondente no Oriente Médio, reafirma que a prioridade do primeiro-ministro Netanyahu nesta guerra é salvar a si mesmo. Ao resistir à pressão dos Estados Unidos, da Europa, do mundo árabe, do sul global pela criação de uma pátria para o povo palestino, Netanyahu mostra que vai se apresentar na próxima campanha eleitoral em Israel como o único líder capaz de evitar a fundação de uma Palestina independente. Depois de mim, o Estado palestino, diz o primeiro-ministro, para salvar sua pele e evitar a cadeia. Nos processos a que responde, observa Thomas Friedman, Netanyahu está pronto para dispensar o apoio norte-americano, árabe, palestino e europeu necessário para apoiar Israel no governo ou na retirada de Gaza e no resgate dos reféns. Na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro insistiu que Israel precisa controlar a segurança não só do território israelense, mas também da faixa de Gaza e da Cisjordânia, a fórmula para continuar esta guerra sem fim. Friedman vê Israel perdendo em 3 frentes. Primeiro, porque apesar do brutal ataque terrorista de 7 de outubro, em que morreram 1.139 israelenses estrangeiros e cerca de 250 foram sequestrados, o Hamas está ganhando a batalha da opinião pública internacional por causa da morte, até agora, de 24.762 palestinos, inclusive 10.000 crianças, nos bombardeios maciços de Israel à faixa de Gaza. Outros 62.000 palestinos foram feridos. Em segundo lugar, porque Netanyahu ainda não definiu o que quer para o futuro da faixa de Gaza, de modo a garantir a paz e a segurança de Israel. Corre o risco de ficar preso num atoleiro na faixa de Gaza, sendo alvo de retaliações terroristas. Em terceiro lugar, Israel sofre ataques de milícias aliadas ao Irã, o Hezbollah, Partido de Deus,
no norte de Israel. Os ataques partem do sul do Líbano e também sofre ataques da milícia iemenita Houthi no Mar Vermelho, que ataca a navegação, mas a navios, segundo os Houthis, que vão para Israel. Israel depende de aliados para conter e deter essas ameaças. Um acordo de paz com a Autoridade Nacional Palestina, com o apoio dos Estados Unidos e dos países árabes e da Europa, isolaria o Irã, que está por trás de todas as milícias que atacam Israel, os Estados Unidos e a navegação no Mar Vermelho. Em entrevista a Friedman, no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, comentou que agora há algo que não havia antes: países árabes e muçulmanos, mesmo de fora da região, preparados para ter relações normais com Israel, com integração regional e segurança, algo para que nunca estiveram preparados para oferecer antes, assumindo compromissos e as garantias necessárias para que Israel não só esteja integrado regionalmente, como possa se sentir seguro como nunca antes. A única maneira de Israel conseguir isso é aceitando a criação de um Estado nacional palestino, resolvendo as questões mais profundas que afligem o Estado judeu em seus 75 anos de existência. A primeira etapa envolveria uma trégua e a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos. Os líderes do Hamas iriam para outro país. Na segunda etapa, Israel sairia da faixa de Gaza, que ficaria sob controle de uma força de paz multinacional com a participação de árabes e muçulmanos. Na terceira etapa, a Arábia Saudita estabeleceria relações com Israel, estava negociando antes da guerra, acabaria a ocupação dos territórios árabes e seria criado o Estado Nacional Palestino. Ao atacar com mísseis nesta semana o Iraque, a Síria e o Paquistão, o Irã provou que há uma potência regional. A República Islâmica está envolvida em conflitos que se estendem por quase 3.000 quilômetros. Domina 4 capitais de países árabes: Bagdá, no Iraque, Damasco, na Síria, Beirute, no Líbano e Saná, no Iêmen. E está envolvida em conflitos por 3.000 quilômetros, como eu já falei, no que chama de estratégia de defesa avançada para proteger a ditadura paranoica dos ayatolás e da Guarda Revolucionária. O Irã alega que precisa atacar além das suas fronteiras. Já teria capacidade nuclear e urânio enriquecido para fabricar 3 bombas atômicas com a potência da bomba de Hiroshima. No Iraque, a Guarda Revolucionária iraniana bombardeou na noite de segunda para terça-feira, com 11 mísseis balísticos, a casa de um rico empresário, Peshró Dizai, que foi morto junto com a filha de 11 anos e mais 2 pessoas, sob o pretexto de atacar um escritório do serviço de espionagem israelense Mossad, situado perto do consulado dos Estados Unidos em Erbil, a capital do Kurdistão iraquiano, que tem autonomia regional. Em vez de agir discretamente, com assassinatos seletivos, o Irã bombardeou com mísseis numa demonstração de força. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, milícias aliadas ao Irã atacaram mais de 130 vezes bases militares norte-americanas na Síria e no Iraque. E os rebeldes houthis, xiitas, zaiditas, apoiados pelo Irã, atacam navios cargueiros no mar Mediterrâneo. Fizeram 3 ataques em 3 dias. Os Estados Unidos bombardearam pela 6ª vez. Os houthis em território do Iêmen destruíram 3 bases de lançamento de mísseis, de acordo com o Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, mas não conseguem deter as ameaças à navegação no Mar Vermelho, uma rota fundamental para o comércio internacional. No primeiro ataque direto do Irã, na noite de segunda para terça-feira, o Irã visou o Kurdistão iraquiano, uma região autônoma com fortes ligações com os Estados Unidos, onde o regime fundamentalista iraniano não tem o poder que tem sobre o governo central de Bagdá, dominado pela maioria xiita.
no Bazar de Erbil a um movimento incipiente para boicotar produtos iranianos. O primeiro-ministro curdo cancelou um encontro com o ministro do exterior do Irã no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Na Síria, o alvo foi o Estado Islâmico, que assumiu a autoria do atentado terrorista de 3 de janeiro durante uma procissão em memória do general Qassem Soleimani, no aniversário de 4 anos de sua morte, num ataque de drones dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá. Soleimani era o comandante da Força Quds, o braço armado da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior, responsável por mais de 60 milícias no Oriente Médio, mais de 40 no Iraque, onde foram as forças de mobilização popular que fazem parte das forças de segurança do Iraque. O ataque ao túmulo de Soleimani foi o pior atentado terrorista da história da República Islâmica. Provavelmente foi realizado pelo Estado Islâmico do Coração, uma região que tem a maior parte no Afeganistão, no Irã e no Turcomenistão, mas também partes no Tajiquistão, no Uzbequistão, no Quirguistão e no Cazaquistão. Para aplacar a ira da linha dura, o Irã aproveitou para atacar o grupo extremista sunita Jaish al-Adl, o Exército da Justiça, o grupo terrorista mais ativo no leste do Irã. O ataque foi dentro do território do Paquistão, uma potência nuclear que contra-atacou em vários pontos do território iraniano, sem atingir diretamente as forças de segurança do Irã. O Paquistão alvejou 2 grupos separatistas baluches, o Exército de Libertação do Baluchistão e a Frente de Libertação do Baluchistão, matando 9 pessoas. Em Davos, onde os ministros do exterior dos 2 países se encontraram, o chanceler do Irã, Hossein Amir Abdollahian, insistiu que só atacamos terroristas iranianos. O Paquistão considerou a ação ilegal, retirou seu embaixador de Teherã, não permitiu a volta do embaixador iraniano a Islamabad e advertiu para sérias consequências. Os 2 países querem desescalar a crise e a China se dispôs a mediar e aliada dos 2, mas o risco de novos conflitos está presente. Os ataques serviram para mostrar a capacidade do Irã de atingir qualquer ponto do Grande Oriente Médio, especialmente Israel, o arqui-inimigo ao lado dos Estados Unidos, com quem os ayatolás travam uma guerra indireta desde a Revolução Islâmica de 1979. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.